O governo previu ainda déficit de 3 bilhões para empresas estatais federais e de 1 bilhão para estados e municípios. E anunciou um plano de aumento de receitas que geraria 55 bilhões de reais. O ministro não descartou o aumento de impostos. Estaremos definindo esta questão até o final de agosto. Vamos explorar todas as alternativas daqui até lá de mercado, de privatizações, de outorgas, de concessões e uma série de coisas. E a partir daí consideraremos a necessidade sim do aumento do imposto se for necessário. Entre os fatores que contribuíram para a previsão de déficit nas contas públicas está a renegociação das dívidas dos estados, com a derrota que o governo sofreu ontem no Congresso por não ter conseguido aprovar a urgência da votação desse projeto. As negociações com parlamentares e governadores continuam. Alguns negaram ter influenciado os deputados na votação. Dos governadores presentes não houve essa demanda. Na verdade, foi um debate que surgiu dentro do próprio Congresso. Eu, particularmente, fiquei até surpreso pelo resultado. Me parece que houve fatores mais internos ao próprio Congresso do que propriamente, por exemplo, os temas que foram tratados aqui. O projeto da renegociação prevê o refinanciamento da dívida dos estados por 20 anos, que começaria a ser paga a partir de 2017. Em contrapartida, os estados precisam aprovar leis que restringam gastos com pessoal e aumentem a contribuição previdenciária. O Rio de Janeiro não está conseguindo pagar o salário. Em Minas Gerais, a gente já assiste o salário dos servidores ser parcelado durante o mês. E isso gera todo um processo gravíssimo na economia. O Rio de Janeiro tem um problema sério de ajuste fiscal. Na medida que ele fez 3 bilhões para o Rio de Janeiro e não teve uma conversa com os outros estados, isso também gerou focos de insatisfação aqui na casa. Essa é a grande verdade, né? Tudo para um, nada para os outros, é complicado. Vamos tratar desse assunto, falar desse momento complicado dessa crise brasileira, que agora a gente está mexendo com o dinheiro propriamente dito, né? E já começam a tomar algumas decisões aí que mexem com a vida de muita gente. Eu estou mais uma vez recebendo 2 companheiros que militam na área do jornalismo em Brasília, da ciência política, né? Um blogueiro de política, aqui meu amigo, né? Presidente da Associação de Blogueiros de Política do Distrito Federal, meu caro Fred Lima. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Celso. É um prazer imenso estar aqui no programa mais uma vez. Que bom, né? Você está esperando que essa seja uma semana de decisão ou não? Com certeza. A gente vê que a questão da Câmara, por exemplo, dos deputados, né, está naquele impasse, né? O Cunha renunciou, agora está todo mundo querendo o bolo, né? Até quem dizia que não queria o bolo agora quer a cereja do bolo. Inclusive o nosso Rosso, né? Que eu tive a oportunidade também de falar com ele na sexta-feira. Ele disse que não era pré-candidato, disse que não tinha esse interesse, mas na política a gente sabe como é que é, né? É muito dinâmico, muda da noite para o dia. Declarar-se candidato nesse atual momento é meio complicado. O negócio é ficar, não sou, de jeito nenhum. Depois chega e fala assim, não, as forças ocultas me forçaram a isso. Não é assim que a gente fala, Rócio Barreto, na ciência política, meu amigo? É verdade, Celso. Boa tarde, Fred, boa tarde a você de casa. Realmente, essa semana vai ser decisiva. A gente viu aí que muitos que se diziam não queriam ser candidatos, hoje querem, mas essa disputa está um tanto quanto acirrada, porque nesse momento o presidente da Câmara é o segundo homem do Brasil. Caso haja algum problema com o presidente Michel Temer, quem assume é o presidente da Câmara. Até que resolva esse imbróglio do impeachment, se vai deixar a Dilma continuar o mandato dela, se não vai, quem responde é o vice-presidente. E o segundo homem é o presidente da Câmara. A gente já vê acordos, chavões, a gente está vendo aí acordo do DEM com o PT e com o PCdoB, coisa inédita. Existe até uma resolução que o DEM jamais faria uma aliança com o PT, mas nesse momento ele já está querendo fazer uma aliança para que os 58 deputados do PT possam dar apoio ao Rodrigo Maia. Coisa que a gente não imaginava que essa acontecesse. Será uma eleição que só será decidida na hora do voto mesmo, né? E no segundo turno.
Não tem quem Com acha que certeza, vai haver. se permanecer essa imensidão de candidatos que nós temos exatamente. aí, é complicado. O presidente Michel Temer está com medo de colocar um candidato e que aconteça com ele tal como aconteceu com a Dilma. Foi contra um dos candidatos e o candidato se virou contra ela e aprovou o processo de impeachment. A mesma coisa pode acontecer com Michel Temer se ele não quiser desagradar ninguém. Ele tem que ficar quieto aí e deixar quantos candidatos queiram ser candidatos. Eu acho que debaixo dos panos ele tem uma certa preferência pelo Rogério Rosso, como a mídia vem noticiando, né? Já há alguns dias. Só que, como bem lembrou o Rócio, ele nunca vai poder declarar, né? Porque se ele declarar, o negócio pega para ele. E acontece como aconteceu com a Dilma mesmo. E a Dilma foi... Ela dançou, né? Apoiou na época o candidato dela, né? Do PT e dançou nessa brincadeira. Dançou, né? exato. E a partir daquele momento o governo não permaneceu mais em pé, né? Desde aquele momento não, E lembrando bem, Celso, que dos 16 candidatos que aparentam ser candidatos, todos eles têm problema na justiça. Todos? Todos. Sem exceção? Sem exceção. Delação premiada, inquérito por corrupção, todos têm. Eu acabava de ler agora há pouco uma matéria do jornal que pegou os 16 possíveis candidatos e informa que todos têm problema com a justiça. O único que não tem é um candidato do Paraná e mesmo assim porque os processos prescreveram. Não é nem que não tenha processo, é que no momento ele não está com processo porque ambos prescreveram. Que coisa de maluco, horrível, né? Agora nós temos que decidir essa questão das finanças brasileiras, né? Eu estava lendo, por exemplo, tem uma matéria de hoje dizendo que seremos todos o Rio de Janeiro amanhã, né? E o próprio Brasil será o Rio de Janeiro amanhã, nessa tiguaça danada que o Rio está passando, né? Estados travam salários e repasse a fornecedores. E o nosso está nesse imbróglio todinho aí, ó. Sem dúvida. O Distrito Federal é um dos que está inclusive, retendo, né, o que deveria estar repassando, né? Para pagar dívida e tudo mais, não fazendo. Já chegando a 1 bi, Fred. Como é que nós vamos fazer para sair dessa? Difícil, né? Você pega o caso do Rio. O Rio, naquele boom externo da era Lula, o Cabral não saía do lado do Lula, né? Festejando. Eu acho que tudo começou ali, viu, Rossi? Com relação com o Cabral ali, aquele descontrole todo. Aí vem o Pezão agora, né? Então a gente... E antes disso, o Garotinho também. Que, inclusive, o Garotinho também está sendo citado na Lava Jato, viu? Sem dúvida. Tá? Então você vê que o Rio, ele é um reflexo do que ocorreu, de fato, no Brasil inteiro. E você lembrou bem, Celso, Brasília não está fora dessa não, porque Brasília... Também a gente teve um governo que saiu e que deixou mais de 3 bilhões de dívidas, de déficit. Né? E a gente tem um governo agora também que, infelizmente, deixou de usar, por exemplo, 12 milhões para assistência social. Eu estava vendo aqui, quer dizer, passa de 1 bi. No caso do Distrito Federal, é 1 bilhão 492 milhões, né? Que estão sendo represados, quer dizer, ou seja... O governo não está honrando o compromisso. E tem outros estados aqui, olha, vai do Acre até o Tocantins lá embaixo, né? E tem estado aqui, pelo que eu estou vendo, com 2 bilhões, que é o estado de São Paulo, né? 2 bilhões 668 milhões, Rócio. É verdade, Celso. A gente vê que essas dívidas que os estados fazem, principalmente com a União, é porque a folha, a máquina é muito alta. Não há custeio, há gastos exagerados. Eu volto a repetir, Fred, o Brasil não tinha condição de fazer Copa do Mundo, tampouco fazer as Olimpíadas. O estado do Rio de Janeiro, muito se deve a exatamente esses preparativos, seja para a Copa do Mundo, seja agora para as Olimpíadas. Não há como reter, não há como ter gasto. E o gasto de custeio também com a folha é imenso. O Brasil gasta muito com a folha de pagamento, seja para pagar comissionado, seja para pagar servidor efetivo. Não há uma racionalização dos gastos, principalmente com isso daí. A saúde também no Brasil é muito cara. Manter o SUS funcionando, principalmente agora, a gente vê o SUS funcionando de perna bamba. Não tem atendimento de saúde, não tem, mas a máquina é cara. A saúde no Brasil é cara.
O presidente Obama tentou fazer um plano de saúde semelhante ao SUS para que atendesse quem não tinha plano de saúde privado, não tinha seguro de saúde, não conseguiu. A saúde estatal é muito cara, não há como tomar conta disso daí se não tiver uma gestão de mão de ferro e a colaboração de muita gente. Já que você falou saúde, quer dizer, a saúde dos estados está péssima, né? Sem dúvida. Financeiramente, né, não dá nem para ter uma emergência. Isso. Né? E a saúde do povo também corre Exato. atrás. Uhum. Eu estava vendo essa matéria do Jornal de Brasília da última quinta-feira, até reservei para mostrar aqui, né? Cobrança atinge 25 mil. Procuradoria da Fazenda Nacional mapeia moradores do DF que somam 1,9 bilhão em tributos atrasados. Nossa, é muito. Cobriria o déficit, né, daquilo que o GDF não está pagando, e ainda sobrava um cascainho bom aqui de uns 400 milhões, mais ou menos, amigo. Que coisa de maluco, Fred. Como é que vai sair de uma dessa, hein? Terrível, né? O Rócio, eu queria voltar aqui num tema aqui que o Rócio disse aqui da Copa do Mundo. Isso é a mais pura e cristalina verdade. A Copa do Mundo é a maior causadora. A maior causadora desse problema, desse caos econômico dos estados. Você pega aí, por exemplo, aqui em Brasília, qual era o argumento que o governo passado usava? Não, nós vamos fomentar o comércio com a Copa do Mundo vindo, os turistas vão vir, eles vão comprar e não sei o que mais. Não existe isso. Ou, se for turista de outro estado, o Brasil está quebrado. O pessoal não tem dinheiro para ficar viajando, para ficar assistindo jogo de futebol. Foi isso que aconteceu, não fomentou nada, só entregou só uma fatura alta, entendeu? Para os estados, aqueles que sediaram as Copas. Um estádio de 2 bilhões aqui, que estádio de 2 bilhões. Em 700 e poucos milhões. Exato, que também a Lava Jato já chegou nesse estádio. A gente não sabe qual vai ser o desenrolar disso tudo. Quem está metido nisso ou não. É difícil demais a situação atual, viu, Celso? Tanto para o país como federal, como para os estados e também para os municípios, que é o braço executor do executivo, são os municípios. Nós tivemos aí o aumento do FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, uma mixaria, né? Porque foi 0,5% em 2015 e 0,5% em 2006. Ou seja, eles estavam pedindo 3%, só aumentou 1% e dividido em 2 anos ainda. É verdade. Eu falei ainda há pouco, né, de que estavam dizendo que o Brasil todo vai virar um Rio de Janeiro, né? Está aqui, a entrevista de hoje, na Folha de São Paulo, com Marcos Lisboa, né? Brasil pode virar um grande Rio de Janeiro. Economista diz que o governo interino de Michel Temer cede a grupos de pressão, o que vai na contramão do ajuste fiscal. É verdade, Celso. A gente... Já vou te atender, Ivonete. Esse acordo do impeachment, para que fosse aprovado na Câmara, para que o presidente Temer assumisse, foi um acordão de compadre. Compadre, me apoia dessa forma, que lá na frente eu vou estar em condição de lhe dar uma estatal, de lhe garantir cargos. A CNI, a semana passada, estava dizendo que para o Brasil ir para frente deveria fazer como a França, defender uma carga horária de 80 horas semanais, Celso, para o trabalhador. 80 horas semanais, o trabalhador tem que trabalhar de segunda a sábado, 13 horas e 20 minutos por dia, para ficar o domingo sem trabalhar. 2 horas de transporte para ir, 2 para voltar, já são 18 horas e 20 minutos. É melhor morar no emprego. Vai morar no emprego, exatamente. Horrível. Brincadeira, né? Tem que pagar a fatura. Brincadeira. Oi, Ivonete. Boa tarde. Ivonete? Alô? Diga, Oi, bom Celso. falar Boa contigo. tarde. Saudade. Alô? Diga. Boa tarde, Celso. Boa tarde, querida. Boa tarde aos analistas aí. Eu só queria falar o seguinte, o presidente da CNI não falou do Brasil. Ele estava falando do que está tentando implantar na França. Ele não falou que aqui no Brasil o Temer tinha que fazer isso. Ele não falou assim, eu assisto a TV do governo, assisti toda a reunião e não houve essa referência mandando que os trabalhadores brasileiros têm que trabalhar 12 horas, isso não existiu. Ele fez a referência no contexto do que se estava realizando ali, o que está sendo feito na França, que está sendo feito mesmo. Que o governo da França vai fazer, apesar de tudo, porque a França não suporta mais
o peso, tá certo, tem que fazer, uma hora tem que tomar uma providência. Porque se só for fazer coisa popular, Celso, nós vamos ficar malhando no mesmo ferro. Com certeza. Porque agradar as bases sociais foi o que o PT fez. E olha onde nós fomos parar. Quer dizer, deixa a CUT mandar no Brasil, deixa os sindicatos mandar no Brasil, não tem que se pensar no Brasil como um todo. Como um todo, nós somos uma nação de 205 milhões de brasileiros. Não vai ser 10% que está aí com o PT a vida inteira que vai mandar. Eu não vi assim. Eu ouvi a entrevista, ele se referiu realmente a isso, mas ele estava falando dentro do contexto da França. Tá em bem, nenhum momento ele disse, Michel, temos que implantar isso aqui no Brasil. Não foi assim que foi dito. E quanto à eleição para a Câmara, ela vai se dar dentro do contexto de quem vai apoiar o governo. E outra coisa, não teve acordão para Temer expulsar Dilma, não. O cientista aí tem que saber, ele esqueceu dos milhões de brasileiros que foram para a rua pedir o impeachment dela? E os deputados são votados por nós, os senadores são votados por nós, eles têm que respeitar a opinião dos seus eleitores. Quem não quer a Dilma não é senador nem deputado, não. Quem não quer a Dilma é o povo, a maioria do povo. Faça uma pesquisa e veja como é que estão as pesquisas internas do PT. Ela não volta mais, não tem jeito, mas é o povo que não quer, porque ela é incompetente, Celso. Quem mergulhou o Brasil nessa draga que está aí foi Dilma Rousseff e Lula. E esse cara que escreveu essa matéria aí para a Folha é petista, foi do governo de Lula. Por que ele não sugeriu que Lula fizesse as mudanças estruturais? Mas Quando a gente até estava navegando nas Comoras. Por que ele não sugeriu a Dilma que fizesse? Não, cara, não vem que não tem. Esses petistas ficam camuflados, tentando desfazer o que foi feito. O que foi feito, foi feito. Dilma caiu por pura incompetência. Não soube gerar a nossa economia e levou os brasileiros a isso aí. 12 milhões de desempregados. Não se vai cobrar 12 milhões de desempregados do Temer, não. Tem que cobrar da Dilma. Ele só tem 2 meses de governo. Tá bem, querido. Grande abraço. Vai ver que até o cidadão tenha sugerido, né? Você viu que o que fez o primeiro ministro da Fazenda do segundo governo Dilma, né? Fez claramente o que o nosso atual ministro da Fazenda está fazendo. Ele sugeriu exatamente à presidente Dilma que fizesse o que está sendo feito agora. Eu só vou esclarecer a Ivonete, Celso, é que eu não falei que o presidente Temer deveria acatar a sugestão da CNI. Eu estou falando que a CNI sugeriu como uma saída. Porém, hoje o que a gente precisa é criar emprego. E uma das chaves que pode se criar emprego é uma redução de carga horária para que haja espaço para que mais trabalhadores façam seu trabalho. E agora, com relação ao acordão, a própria mídia divulga a todo momento que para cumprir os acordos feitos anteriormente, está necessário fazer essa mazela e esse aperto. Inclusive, a volta da CPMF, que jamais foi descartada. Com certeza. Não, e o próprio governo já caiu a ficha, né? Eu sou do tempo da ficha ainda, né? De que não tem outro jeito. Ou aumenta impostos, ou cria novos impostos, ou simplesmente não se terá um déficit de 139 bi no ano de 2017. Oi, Anderson, boa tarde, amigo. Uma boa tarde aí também para os nossos convidados, né? Certo. Eu quero dizer que o que está sendo feito, está tentando fazer na França, né? Eu como empresário, eu sou empresário, você sabe disso, né? Mas eu acho desumano. Eu, antes de ser empresário, andei muito no 13, que era Deodoro Central do Brasil, né? O trenzinho da Rede Ferroviária Federal, né? Justo. Então, andei muito nesse trem, andei muito em trem cheio, né? Estudei, tive que me esforçar bastante, eu conheço as agruras da vida. Então, eu acho que 12 horas de trabalho é desumanidade, isso é desumanidade, né? Tem gente que, aqui no Rio de Janeiro, já se tinha uma brincadeira, né? Que quem morava em Xerém, quem morava longe do centro, trabalhava no centro, né? Era só chegar em casa, trocar a marmita e voltar para o trem, né? Então, eu acho que é uma coisa desumana. Agora, o que eu vejo em questão de melhorar a vida para o trabalhador, né? E eu tenho esse interesse, seria o governo
tirar alguns impostos, que hoje você contrata uma pessoa, a pessoa sai quase pelo dobro do que ela ganha. Verdade. Né? Se o governo hoje passasse essa parte desses impostos para o trabalhador, né? Fala, pô, isso aqui você vai ser obrigado agora a pagar o teu funcionário. O dinheiro circulava, né? As coisas melhoravam, porque esse governo é um governo infeliz. Os governos brasileiros são governos infelizes e são governos de ladrões, né? E quanto menos imposto pagar para essa raça, melhor. Entendeu? Quanto mais dinheiro botar na mão das pessoas, melhor. Né? Verdade. E você estaria dando dinheiro para trabalhador, você não estaria dando dinheiro para Bolsa Família, que é um projeto que eu também apoio, também acho bom, mas que não tem porta de saída. Sem porta de saída, eu não acho que isso seja interessante. Daqui a pouco nós vamos ter, já temos a mamãe Bolsa Família, vamos ter a vovó e quem sabe a bisavó Bolsa Família, né? Verdade. Então isso é uma coisa infernal, porque não tem uma saída, tem que ter uma saída. Bem, Anderson. Então acho que botar dinheiro na mão das pessoas é que resolve. O dinheiro circula, se paga outros impostos, ICMS, IPI, seja lá o que for, e melhora a vida da pessoa. Os impostos são terríveis nesse país. E se paga, você tem um sócio que te leva 18%, não aparece para trabalhar, não faz coisa nenhuma e te leva 18% de alguma coisa que você vende aqui no Rio de Janeiro. Então é uma coisa que não tem cabimento. As ruas cheias de buraco, é falta de lugar para estacionar, né? O comércio vive sufocado. Então isso é que é o grande problema do Brasil. Em relação, eu queria saber aí das novidades acerca da eleição do Cunha. Do novo presidente da Câmara. Do novo presidente da Câmara. E qual seria a posição desse que está mais cotado aí em relação a botar em votação esse impeachment do Cunha, né? Tá bem. Eu tô louco para ver esse camarada de algema na mão. Um abraço. Grande abraço. Quem é que você está apostando no ou não? Você já citou o nome do Rogério Rosso? Eu acho que o Rosso. Eu vou falar por quê. Porque ele é do Centrão. Ele faz parte daquele Centrão. E, segundo a mídia vem noticiando, ele é o preferido do Temer. Ele é o preferido, entendeu? Então, já aparece até um acordo entre o Gilberto Kassab e o Rosso. Aliás, desculpa, Gilberto Kassab e Temer, para que o Rosso seja o candidato. E vale lembrar que é tampão, é um mandato tampão, ou seja, fevereiro tem... É só até fevereiro. Ele só vai cumprir o que o Cunha teria até fevereiro. Exato, é um mandato tampão. Então, eu acho que ele é o mais cortejado, mais assim... o preferido do momento. Até porque eu não acredito, sabe, Celso, eu sou meio cético quanto a isso, que o Rosso poderia ganhar uma eleição em fevereiro para ficar mais 2 anos. Até porque tem PSDB, tem PMDB na jogada. Sim. Então, entendeu? Então eles não dariam, eu acho, essa... Aí vem a grande força política desses partidos maiores, né? Exato. Que vão, com certeza, indicar o novo presidente da Câmara a partir de fevereiro. Sim. E o Rosso conhece bem dessa história de mandato tampão, né? Foi governador tampão aqui do Distrito E outra Federal. coisa, para ele, para a carreira política dele, se ele querer chegar um dia ao governo do Distrito Federal, vai ser bom, né? Porque dependendo da presidência que ele fizer, vai levar a imagem dele para fora e vai fortalecer também aqui nas bases. O que o Rosso fez naquela comissão que ele presidiu, né? Dá para a gente visualizar um cara que saberá se ser um presidente efetivo Celso, os presidentes da Câmara, eles jamais agiram com imparcialidade e jamais vão agir. Isso a gente sabe que em todo momento eles vão pender para um lado. O Rosso fez um processo muito bem equilibrado, dentro do prazo, ouvia as pessoas, conversava com as pessoas, o que é importante. Se fosse oposição ou situação, ele conversava e dava uma atuação. Ele fez uma administração boa como presidente da comissão de impeachment, realizou o impeachment dentro dos prazos adequados. Ele tem condição. Como o Fred deixou claro aqui, é para tomar conta de um mandato tampão. E a gente tem que lembrar que as eleições para presidente da Câmara sempre foi uma caixinha de surpresa. A gente aqui jamais pode esquecer que Severino Cavalcante, baixo clero, conseguiu ser presidente da Câmara eleito. A gente não pode esquecer isso. O que mata, rapaz, é você dizer, por exemplo, como disse aí, que dos 10 que já se disseram, né? Tem 10 ou 12 já, né? Querendo ser presidente da Câmara, né? Mesmo num mandato tampão, né? E que
praticamente a grande maioria já está comprometida com Lava Jato e outras Todos. O outras único que não tem denúncias, é o Rodrigo Maia, mas foi citado na Lava Jato. Não, e a gente é perito, né? Rapaz. Quando o Cunha entrou para mim e que se buscou ser presidente, todo mundo já conhecia o passado dele, né? A TV Brasil, acho que foi na sexta-feira, fez uma bela matéria, né? Compondo e lembrando um pouquinho do passado do Cunha, com um momento Cunha, meio que atual. E o Cunha, ele queria ser presidente da República. Eu sempre disse isso lá no blog no início, o pessoal, não, você tá viajando. Aí eu fui abrir a Veja dessa semana, tava lá. O sonho do Cunha era ser presidente da República. Só não botou ele na capa, né? Só não botou ele na capa. Fale um pouquinho do Cunha aí, bote esse vídeo. O processo de cassação do mandato de Eduardo Cunha continua na Câmara. No Supremo Tribunal Federal, ele é réu em 2 ações, mas agora será julgado por uma turma de ministros e não mais pelo plenário. O repórter Paulo Leite volta para mostrar a polêmica carreira política de Cunha. A trajetória dele começou na campanha do ex-presidente Fernando Collor. Eduardo Cunha entrou na política em 1989 pelo PRN. Nos anos 90, Cunha presidiu a Telerge, a antiga companhia telefônica do Rio de Janeiro. Em 2001, assumiu como suplente de deputado estadual e, no ano seguinte, foi eleito deputado federal pelo PPB. 4 anos depois, já pelo PMDB, foi reeleito e agora está no 4º mandato. Foi eleito em fevereiro do ano passado para a presidência da Câmara, que comandou até maio deste ano, quando foi afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma das derrotas de Eduardo Cunha aqui no tribunal. O deputado também é réu no Supremo em 2 ações penais. E as acusações são de receber propina em esquemas de desvio de dinheiro da Petrobras. Ele vai ser julgado por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica. Só que a data dos 2 julgamentos ainda não foi marcada. Com a saída de Cunha da presidência, as ações passam a ser analisadas pela 2ª turma do Supremo e não mais pelo plenário do tribunal. Já na Câmara, o deputado pode ter o mandato cassado. No mês passado, 8 meses após a denúncia, o Conselho de Ética votou pela cassação de Cunha, que teria mentido na CPI da Petrobras. Ele recorreu então à Comissão de Constituição e Justiça e o último movimento foi favorável a ele. O relator, deputado Ronaldo Fonseca, recomendou uma nova votação, eletrônica e não nominal, como foi a primeira. Se a maioria dos integrantes da comissão aceitar a sugestão, a votação terá que ser refeita. Senão, o processo segue para o plenário da Casa, onde a decisão final vai ser tomada. Terá que ser tomada, né? Você falava em 300 milhões. O rombo que o Cunha tem que devolver. 300 milhões. 300 milhões que o Cunha tem que... Brincadeira. Deixa eu atender o Antônio, que está esperando desde o comecinho da matéria lá. Ô, Antônio, grande abraço. Boa tarde. Boa tarde, Celso, o jovem blogueiro aí. Quero dizer o seguinte, o nosso país está tendo essas crises, a crise federal, por exemplo. Como é que o cara vai fazer uma reforma, eu sempre bato na mesma tecla, uma reforma de uma escola na Ceilândia, 1,5 milhão por uma reforma. 1,5 milhão eu construí, fui lá no Buriti, falei, cara, eu construo, eu já mexi com obra, já mexi com construção civil, eu construo um colégio, não uma reforma. Um viaduto lá nessa Água Clara, cada viaduto 1,2 milhão, de onde sai dinheiro? E aí já é aquela história de você passar, esse aqui vai valer 1 milhão, 2 milhões, porque 500 é para mim, 100 é para fulano, 200 é para fulano. E vem cá, e nós que temos que pagar o pato, eu sempre tenho falado para você, eu sou militar, eu sou professor, sou militar reformado, sou professor, graças a meu bom Deus ter sido militar, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que essa roubalheira, isso é o nosso país é uma vergonha. Minha prima mora na Alemanha, ligou para mim essa semana, o país, o Brasil, está aqui a nada, porque só fala em ladrão. Então nós temos uma condição de obra, só fala obra cara, só fala obra de 1 milhão, 2 milhões. Fizeram um serviço na Ceilândia, na época onde morreu uma mulher dentro do ônibus, para botar umas manilhas lá, falaram 5 milhões. Aquilo ali, a Guiné não tem vergonha na cara de achar que o povo aqui de Brasília é burro. Não, era isso que eu queria dizer, Celso. Muito obrigado pela sua atenção. Grande abraço, boa lembrança, viu? Boa lembrança.
Boa lembrança. Eu me lembrei do banheiro que aquele administrador do CIA estava querendo fazer, acho que na feira, não era? Né? 1 milhão. Aí perguntaram, inclusive, se as torneiras iam ser de ouro, né? Vaso de ouro. Uma coisa interessante que ele disse aí é sobre a visão do país lá fora. A visão está péssima. A gente teve uma companhia irlandesa que vai começar a rodar agora aqui na América Latina, a começar pela Argentina. Ela disse que não vai rodar no Brasil devido a aqui ter muita corrupção. Então você vê como a nossa imagem está assim, deteriorada lá fora, sabe? Os governos do PT, porque nesse caso, Rócio, eu não fico botando só a Dilma, não. Porque a Dilma, ela colheu também os frutos plantados pelo Lula. E vale lembrar que o Petrolão começou, foi no governo Lula. O auge do Petrolão foi na era Lula, não foi na era Dilma, não. Em 2012 que eles deram uma parada, viu, no uma arrefecida, né? Uma parada. Então, olha só, a imagem do país lá fora, eu peguei esse gancho aí que ele deixou aí, está péssima. Eu cito o exemplo dessa companhia irlandesa, que não quer rodar aqui por isso, por causa da corrupção. Eu fico imaginando, né? Meu Deus do céu, onde é que a gente para, verdade. Né? Aquela simpatia que o mundo sempre teve pelo Brasil, né? Exatamente. Que coisa de maluco. O Brasil aproveita, Celso, os gestores brasileiros aproveitem tudo para tirar proveito. Quando ele falou aí que para trocar uma manilha ali custa 5 milhões, a gente vê... Não se fala em outra coisa, agora tudo é milhão, mano, velho. É verdade. A gente vê que a lei de licitações veio para baratear, para baixar os custos, porém ela dá uma travada muito, porque tem que seguir alguns ritos, alguns trâmites para que possa fazer aquilo ali. Tem que ter empresa, a empresa tem que fazer proposta, e a gente sabe que se a gente fosse contratar uma construtora ali, a gente chamando, sem esse processo licitatório, as coisas seriam mais baratas. Porém, a lei não permite isso. E para que os administradores, os gestores, incorra no crime de improbidade administrativa, tem que fazer tudo isso. E isso, ao invés de baratear, aumenta. A gente vê aí, está faltando isso, está faltando aquilo. Não, o governo vai comprar, mas para poder comprar e receber, aí lá se vai 6 meses, 1 ano. O governo fica preso a essas coisas da lei, que no meu modo de ver, teria que ter uma redução em tudo isso que a gente necessita para fazer esses trâmites de licitação. Teria que haver um processo, uma organização no governo e nos prazos institucionais para que isso pudesse melhorar. Você sabe o que vai acontecer? Primeiro já está mexendo com o bolso do brasileiro terrivelmente. Sempre. A inflação está galopante. Embora se tenha mostrado números até inferiores na última pesquisa feita e tudo mais, mas é quando você pega única e exclusivamente naquilo que nós consumimos, ou seja, nós vivemos para comer, mais nada. Sem dúvida. E olha lá, se dá para pôr um dinheirinho de fim de semana e comer um pedacinho de pizza ali ou ir no cinema. Mal está dando para fazer isso. Hoje o Bom Dia Brasil falou disso. Então nós já estamos arrebentados. E agora eles estão falando, inclusive, em mexer, inclusive, com alguns programas sociais. Né? O governo anunciou isso a semana passada, já mexendo aí com um bocado de gente. Eu vou colocar essa matéria, deixa eu só atender. É Marta? Oi, Marta, boa tarde. Diga, querida. Vai? Pois não? Boa tarde a todos vocês aí. Boa tarde. Que estão falando aí, o jornalista e mais outros senhores aí. Certo. Eu tenho observado sempre aqui, porque eu gosto muito da Rede Gênesis, e principalmente o senhor é um grande jornalista aí e dirige aí muito bem. Mas vamos lá. Eu estou observando já há algum tempo, e deixei para ligar hoje justamente que eu falei assim, gente, é coisa da minha cabeça, ou é porque realmente eu sou de esquerda? Olha a pergunta. Por que só o PT? O FHC começa daí do FHC. FHC, para começar, já tem um apartamento de 11 milhões. Cadê que ninguém julga? Certo. Cadê o STF? Calado, omisso, até hoje. Tudo calado. A mídia calada. Gente, onde nós vamos parar? Só falam do PT. Por quê? Cadê o AF com os milhões que inclusive até lá na Suíça está, da família dele? Eu sei de tudo. Se eu for falar, eu vou ficar 24 horas e não vai dar tempo de falar da falcatrua, da direita. Complicado, Outra coisa,
se for falar de 1 a 1, são milhões. Inclusive, até mesmo um ministro do Supremo Tribunal Federal pegou, está lá na Odebrecht, o nome dele, Gilmar Mendes, e cadê? Não fazem nada contra ele. Outros lados do próprio Supremo lá, que eu sei também que comprou casa no Lago de que vale 3 milhões e meio de um cara que está na Lava Jato. Ora, pelo amor de Deus, quem fez por esse país foi o PT. Se o senhor estava falando do PT, mas ele se esquece, ele pode falar sim que o PT errou. Ele errou sim, mas ele acertou muito mais do que qualquer um que passou aqui nesse país. Nenhum olhou pelo pobre. Ele recebeu mais de 54 medalhas de honra ao mérito. Em Portugal, botaram com tapetes vermelhos de pessoas que estão formadas lá em direito, lá, homenageando, e agora estão... Por quê? É porque ninguém gosta dos pobres, porque esse aí tem dinheirinho no banco, ganha bem. Mas os pobres que tá... Agora o Temer está querendo tirar tudo do pobre que eu digo, não é daquele pobre miserável só não. É da pessoa trabalhadora, honesta, que anda de cabeça erguida, que precisa de oportunidade para crescer. Um país cresce com distribuição de renda, valorizando o ser humano. Tá bem, filha. Tá bem. Olha, eu respeito todo o seu pensamento e você tem toda a razão. Não é só o PT que está nesse imbróglio todo, não. Você abre o jornal aqui, você viu, né? Ele já mostrou uma vez, mas bota de novo para mim, querido. Né? Outro delator diz ter dado recurso de Caixa 2 a Aloysio. Ele fala exatamente do senador Aloysio Nunes Ferreira, que é do PSDB. O jornal de hoje mesmo, o Correio Brasiliense, né, de hoje, traz, quer dizer, atrás do dinheiro do PMDB, né? É um saco sem fundo esse PMDB, não é mole não. Não é só o Cunha que leva 300 milhões, não. É muito mais gente. Olha, eu concordo com a avaliação dela, da Marta, na parte da área política. É verdade, Marta. Viu? Esse negócio de querer dizer que só o PT que errou, que a corrupção começou a existir desde 2003, isso é conversa fiada. Quem pega ali o governo do Sarney ali já vê que tinha uma corrupção tremenda ali já na redemocratização. Agora, na parte econômica, ela citou aí do mandato do Lula. Marta, vale só lembrar que o Lula foi o único presidente da história do Brasil que pegou o melhor cenário externo econômico da história. O Lula de 2003 a 2008, ele surfou na onda. O mundo nunca cresceu daquele tanto. Já o Fernando Henrique, a gente tem que fazer justiça nessa parte também. A dívida externa brasileira. Exato. Já pensou? Já o Fernando Henrique, nem precisava disso, né? A gente tem que deixar claro também que o Fernando Henrique, ele pegou um dos piores cenários. O Brasil dos anos 90 para os anos 2000, ele viveu entre o inferno e o céu. Entendeu? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Agora, o que nós temos que levar em consideração, faz seu comentário, nessa questão que está pesando aqui na minha cuca, essa questão do social, mexer com direitos possivelmente adquiridos. É verdade. A Marta, quando ela fala assim que houve crescimento social, houve maior divisão de renda, uma maior distribuição de renda no governo Lula, a gente sabe que ele fez políticas assistencialistas que fez com que a população, principalmente essa de baixa renda, pudesse usufruir melhor das condições. O governo do PT, à época, fazia até propaganda. Hoje eu posso viajar de avião, hoje eu tenho direito a um carro popular, hoje eu tenho era mentira. Exatamente, uma geladeira, uma TV a cores. Marta, antes do programa começar, eu conversava com o Fred e a gente falava, o pessoal falava do governo do PT, a gente percebe que o PT praticamente é café pequeno, perto do que a gente vê de investigação. Se a gente for fazer como tem a manchete do jornal ali, vamos atrás do dinheiro do PMDB, aí a gente vai saber de todas as raízes. O PMDB participou de todos os governos federais após a redemocratização. Com a eleição do José Sarney, numa eleição indireta, até hoje o PMDB sempre participou. Então a gente vê que não era só no governo PT, o governo PT errou, a presidente Dilma errou, principalmente fazendo as alianças e tentando se render à corrupção. Ela foi corrompida, talvez, e se inclinou para esse lado do ganha mais faz. É complicado, né? Bote essa matéria dos benefícios sociais aí, que já estão falando em revisão. É o começo do começo? Coloca aí.
O governo também anunciou a revisão de benefícios sociais, como o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e a chamada LOAS, o salário mensal aos idosos com algum tipo de deficiência. A estimativa do corte nos benefícios é de 30% do auxílio-doença e de 5% da aposentadoria por invalidez. Segundo o governo, as medidas gerariam uma economia de aproximadamente 6 bilhões de reais por ano. Mais de 100 mil perícias por mês serão feitas com o objetivo de checar se os trabalhadores afastados nessa condição continuam incapazes de realizar seus trabalhos. Uma medida provisória fixará em 120 dias o prazo máximo de pagamento de auxílio-doença quando o benefício for concedido pela Justiça sem definição de uma data de cessação. A medida provisória também revogará a regra que permite que o segurado que volta a contribuir com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, obtenha novo auxílio-doença em apenas 4 meses. O governo nega que isso atinja os direitos trabalhistas. Vamos estabelecer um critério de chamada, provavelmente serão os mais antigos, os primeiros, os que têm concessão mais antiga, os primeiros a serem chamados para uma avaliação, uma reavaliação da condição médica. Isso vai ser feito dentro de estritos critérios técnicos, médicos e em observância absoluta do direito das pessoas, do direito do trabalhador. O governo afirma que apenas os novos benefícios vão sofrer ajustes. Os atuais não teriam mudanças. Será? Você acredita nisso? Olha, Celso, a gente vê que o governo Temer está com medidas aí apertando, está arrochando mesmo de tudo quanto é lado e que hoje ele só não aprovou a questão da CPMF, nem enviou para o Congresso proposta dessa forma por conta da pressão da Federação dos Industriais de São Paulo. Porque se fosse, ele já tinha aprovado essa CPMF. E os arroxos vai ser cada vez maiores. Vai cortar benefícios como Bolsa Família, reduzir ao mínimo. E essas perícias do INSS aí, na minha opinião, deveria ser uma constante. Não haveria necessidade de fazer uma medida provisória para isso. Se o camarada foi aposentado por invalidez e essa invalidez não é permanente, é somente parcial, ele tem que renovar, fazer perícias anualmente e constantemente, porque isso aí ele pode estar recebendo um benefício da Previdência e acolá ele está prestando outro serviço e ganhando também. Nós já vimos isso acontecendo, né? Exatamente. No nosso meio de professores, lamentavelmente em Brasília, tem uns poucos, que bom que sejam uns poucos, né? Que diz para o governo, na escola pública, de que eles estão dodói, mas continuam trabalhando nos colégios particulares. Isso é horrível. Então é complicado. Mas até nas redes sociais eles já estão batendo o olho, né? Há pouco tempo pegaram uma aí que estava encostada e tudo mais, mostrando que ela só estava mal na hora de ir na Previdência. Então isso aí já é de cunho ético, de cunho de caráter pessoal de cada um. É horrível esse tipo de situação, mas existe. Nem todo mundo tem bom caráter para fazer o que realmente está acontecendo. E a gente viu aí. Com relação ao Bolsa Família, por exemplo, dos programas sociais, você vê que o Temer já deu um reajuste até acima daquele da Dilma, né? Isso, a Dilma ainda usou uma expressão até meio, desculpa a expressão, cara de pau. Ela virou e falou assim, não, mas isso é irresponsabilidade fiscal que o Temer fez. Então, olha só, de fato, Celso, eu acho que não era o momento de dar um aumento maior até do que aquele prometido pela Dilma. Só que eu acho que a Dilma também não tem moral para vir falar de responsabilidade fiscal, né? Com relação às bolsas em si, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que a unificação das bolsas teve um ponto positivo que o Lula fez na medida provisória de 2003. Ela conseguiu ampliar mais rapidamente do que antes, porque antes era o quê? Era o Ministério da Saúde que cuidava da Bolsa Alimentação, o Bolsa Escola era o Ministério da Educação. Então, assim, houve essa amplitude maior. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, também gerou em si um vício. Porque quando era separado, quando era um ministério cuidando de cada bolsa, de cada programa específico, não era tão eleitoreiro. E era isso que a Ruth Cardoso, que desenhou Comunidade Solidária, tinha medo, de transformar os programas sociais em algo eleitoral. E a gente não está vendo agora a porta de saída.
né, para eles. Lamentavelmente não, né? Não tem porta de saída. A grande verdade é o seguinte, tudo no Brasil é transformado em algo político, né, mano velho? Ou de aproveitamento para aqueles que são candidatos na área política. Sem dúvida. Né? Todo mundo quer o crédito de um benefício, mesmo um benefício social, um benefício público, até questão de políticas públicas mesmo, as pessoas querem o crédito para si. Não fazem políticas de Estado, fazem políticas de gestores e pessoais. A grande verdade é o seguinte, esse Brasil tem que ser passado a limpo. Graças a Deus que isso está acontecendo em boas partes, né? Em áreas importantes aí, e nós estamos descobrindo os rombos tenebrosos que praticaram no governo brasileiro. Estamos vendo quando é que você imaginava um senador em pleno exercício sendo detido, né? Sendo preso, grandes nomes das grandes empresas brasileiras recolhidos, né? Poderoso, né? Lá guardado e não conseguindo sair. Não é fácil não, né? Agora, haja cadeia para todo mundo, né? Eu gostei, foi da criatividade. Pega o último vídeo aí, por favor. O último, né? O de número 6. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul criou o presídio, a prisão virtual. E é fácil de controlar, quer ver? Simplesinho, e não custa aquela baba toda que o pessoal diz que custa, não. Né? Que falta até a tornozeleira lá para poder colocar os empresários para fora. Coloca aí. A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul criou o Presídio Virtual. O objetivo é diminuir a lotação no sistema prisional. Veja como funciona na reportagem de Luana Rodrigues, da TVE. Um presídio virtual. É assim que funcionam as tornozeleiras eletrônicas usadas por 31 presos aqui de Campo Grande. Ao invés de serem levados para presídios, os criminosos são monitorados por agentes penitenciários por meio deste sistema. Qualquer locomoção dele, enfim, tudo que ele faça será avaliado aqui e monitorado pelo nosso presídio virtual. A tornozeleira funciona com uma bateria eletrônica, que dura em média 24 horas mesmo. Todos os dias, o preso tem a obrigação de colocar o aparelho para carregar. Quando a carga vai chegando ao fim, o sistema avisa aos agentes penitenciários que acionam a polícia para que o detento seja preso novamente e desta vez em regime fechado. Por enquanto, os presos monitorados pelos equipamentos são aqueles que ainda não passaram por julgamento, mas o objetivo da agência penitenciária é que o sistema seja estendido também aos presos condenados. Um dos benefícios é a grande economia. A tornozeleira, ela custa R$ 275 por mês, mais o custo do funcionamento dessa unidade. O preso, ele fica na casa dele, nós não temos compromisso com a sala de aula para ele, nós não temos compromisso com o trabalho para ele, nós não temos compromisso com a manutenção da saúde dele. E vai ser uma economia danada, né? Porque o que gastam com esses presidiários aí não é fácil não, viu, Fred? Pra gente arrematar aquele minuto final aí, Fred. Olha, eu achei muito inovadora o projeto deles. Custo barato, né, mano? Custo barato. Talvez seja isso que não faça ser incrementado em outros lugares, né? Porque é barato demais, não dá. É barato demais. Agora tem que ver também se a longo prazo se isso iria funcionar, não é? Em si, se os presos casos ali... e casos, né? Exato, teria que ver... Eu acho que nem todo preso mereceria um negócio desse, mas tem presos ali que o cara passou por um momento, né? Difícil na vida e acabou fazendo uma bobagem. E poderia ser controlado fora do presídio. Né? Tirado fora daquela escola do crime que existe dentro do presídio brasileiro. É verdade. E agradeço aqui a participação no programa, mais uma vez. Né? Obrigado. Estamos sempre à disposição lá da Associação dos Blogueiros de Política, viu? Obrigado. Sempre, sempre. Meu amigo Rossi. Celso, um comentário rápido aqui, é uma inovação boa. A gente sabe hoje que a população carcerária, mais de 70% não tiveram seus processos de revisão, muitos já têm direito à liberdade e continua preso lá. Aqui não vai ter gasto com alimentação, com nada, o camarada vai ter que se virar para se custear. E, mais uma vez, Celso, falando em relação à corrupção,
Hoje eu volto a repetir aqui, se a Lava Jato parasse hoje, eu já até estaria satisfeito, mas ela não vai parar. Hoje a gente tem um Ministério Público atuante, muita gente atuante e muitos políticos já estão pensando 2 vezes em cometer crime. Eu agradeço a presença do Celso, a participação no programa e estou sempre à disposição. CCJ amanhã vai julgar aquele pedido do Cunha, né? Isso, mais um recurso dele. Você acha que passa aquilo ali, não? Não, de forma nenhuma. O Cunha vai continuar como está? Vai continuar. Você acredita nisso também, Fred? O Cunha vai ser cassado. E na quarta-feira, pelo que eu vi, foi feito um acordão, né? Na quarta se elege o novo presidente da Câmara. Possivelmente. Mandato tampão. Exatamente, né? Verdade. Um bom mandato, né? Vamos torcer para que seja um presidente que leve todas as políticas públicas, todos os projetos, principalmente os que beneficiam a maior parte da população. Essa é a grande verdade. E que se reveja, sobretudo, a dívida dos estados, né? Nós vimos aí o nosso Distrito Federal com quase 1,5 bi a ser pago, já de compromissos vencidos, né? Fora os que estão vindo pela frente aí e outros estados brasileiros. São Paulo lá com quase 3 bilhões. É complicado. A gente tem que rever realmente a situação dos estados e também a situação dos brasileiros. Grande abraço.